É para Todos, da Harper Lee. Pode ler que, segundo a Thaís Inocêncio do Piquenique Literário, é um clássico imperdível. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre o Sol é para Todos, da Harper Lee, eu queria que você me contasse quem é Thaís Inocêncio. Eu sou formada em jornalismo, mas eu sempre gostei muito de ler. Então, eu sempre quis, meio que como você, já, que sempre quis aliar as duas coisas. Já te ouvi falando isso por aí. Então, eu sempre caminhei com projetos paralelos relacionados à leitura, que é uma paixão na minha vida desde criança, né? Hoje eu trabalho com livros, curiosamente, mas são livros didáticos. Eu faço edição de livros didáticos para um sistema de ensino. E você também toca um negócio que eu ouvi falar, assim, que é o piquenique literário, não é? Que você faz encontros mensais para a galera discutir livros, não tem isso também? Faz seu jabá. Sim. Eu, por muito tempo, trabalhei, começar lá do começo. Por muito tempo, trabalhei em TV e sempre tive pouquíssimo tempo para tocar outras coisas que não fossem o meu trabalho, porque jornal, né, diário, passa no feriado, passa no final de semana, então a gente está sempre trabalhando. E aí, quando eu mudei de emprego e fui trabalhar com os livros, eu conheci o Bruno, que é meu parceiro no Piquenique Literário. E a nossa primeira conversa foi: e aí, o que você gosta de fazer? Eu gosto de ler. Ah, eu também. E aí, pronto, né? Deu match. E aí eu disse para ele que eu tinha essa ideia de criar um clube do livro presencial, porque eu participava de alguns online e eu não sentia que o negócio ia para frente como eu achava que ia funcionar presencialmente. E que eu tinha muita vontade de colocar essa ideia em prática, mas eu precisava de um parceiro. E aí ele topou tocar isso comigo. Então a gente fez o nosso primeiro encontro em 2017 e a gente está com o piquenique aí até hoje, né? A gente se reúne todos os meses num parque aqui de São José dos Campos para discutir um livro que a gente passou o mês lendo, né? Então é um encontro por mês, geralmente no último domingo de cada mês. A gente está com o piquenique aí presencial suspenso por conta da quarentena, mas a gente está realizando encontros virtuais e geralmente a gente faz lá pelo Instagram do Piquenique Literário. Então, se o pessoal quiser seguir aí, é @piquenique.literário. Maravilhoso. Bom, e para o livro de hoje, eu acho que seria interessante você contar um pouquinho o que é a história. Se você fosse resumir um pouquinho para a gente o que é O Sol é para Todos. O Sol é para Todos foi o livro do nosso primeiro piquenique literário, fevereiro de 2017. E eu não imaginei que fosse um livro. A gente abriu uma votação, né, para o pessoal escolher o livro que eles queriam ler e discutir com a gente no nosso primeiro encontro. Esse livro ganhou. Eu não imaginei que eu fosse gostar tanto, mas se tornou um dos favoritos da minha vida. Esse livro, ele é narrado por uma criança, a Scout, que é uma menina que no começo do livro está com 6 anos. Ela é órfã de mãe, então ela vive com o pai e o irmão, que é 3 anos mais velho do que ela, e uma empregada, que é a Calpurnia. E esse livro conta, na verdade é um livro que traz muito do cotidiano. Então na primeira parte ele conta muito da vida dela, em uma cidade que é uma cidade fictícia do sul dos Estados Unidos, chama Maycomb. E fala da relação dela com a vizinhança, a relação dela com a família. Então é um livro que fala muito de cotidiano. Mas esse livro se passa também no sul dos Estados Unidos na década de 30. Então é um cenário aí bastante racista, né? É uma sociedade bastante racista, tem esses conflitos ali em volta e o livro trata muito disso. E o ponto alto da história é o fato de que o pai da Scout, que é o Atticus, ele é um advogado, a família dela, a Scout, o Atticus, o irmão, eles são brancos. E o pai dela, que é advogado, ele é designado a defender um rapaz negro acusado de estuprar uma mulher branca lá na cidade. Então, isso vai ser um grande conflito aí para a família, porque eles vivem numa sociedade muito racista, numa sociedade que acha que o negro não tem direito à justiça, nem direito à defesa. Então, essa família vai sofrer muitos ataques aí preconceituosos dessa sociedade. Que sensacional. Que história atemporal, eu diria, infelizmente. Não é mesmo? E me conta uma coisa, em termos de narrativa, quem é o tipo de leitor que você acha que ia curtir muito esse livro? Alguém que ia, assim, o que te atraiu, por exemplo, para você falar que ele é o livro da sua vida, assim? Eu gosto muito do tema, eu gosto muito da temática racial, porque eu aprendo muito com isso, né? A gente está num momento de discutir muito isso, eu li esse livro em 2017,
mas sempre foi uma temática que eu gostei muito porque eu aprendo muito. Então, eu acho que quem se interessa por esse assunto é qualquer tipo de pessoa, né? Seja uma pessoa branca que precisa aprender, que não está no seu lugar de fala, mas pode aprender muito com esse livro, eu acho que vai gostar. E eu também acho que qualquer tipo de pessoa, acho que pessoas negras também vão se identificar com as situações que acontecem nesse livro. Então, eu acho que quem gosta dessa temática... E um outro ponto que me atraiu, que eu gosto muito, é livro narrado por criança. Eu gosto muito dessa sensibilidade, eu gosto muito desse olhar. Eu posso citar, assim, vários dos meus favoritos que tem um narrador que é criança, então quem gosta também dessa narrativa diferenciada, desse olhar mais sensível, mais ingênuo, mais inocente, também vai curtir. Mas quando você fala que ele é uma narrativa por criança, isso não significa que ela é menos complexa, né? Ela é só um ponto de vista infantil, certo? Pelo contrário, é um livro bastante denso, assim. Os ensinamentos, né, as mensagens do livro, eles estão ali escondidinhos no olhar dessa criança. Então, você precisa captar essas mensagens. Se você lê com um olhar superficial, achando, é um livro narrado por criança, você não capta toda a essência. Então, pelo contrário, é um livro que é denso, é um livro que as mensagens estão nas entrelinhas e você precisa ir com a consciência de que é um livro narrado por criança, mas que tem muita coisa escondidinha ali. Muitas coisas nas descrições, interessantíssimo. E me conta uma outra coisa que é sempre muito difícil quando eu trago convidados aqui, que é falar assim, que tipo de leitor, e até talvez você pode trazer da própria experiência da discussão do piquenique, quem não gosta dessa narrativa, ou quem sente que o livro é ruim em algum aspecto, não em termos da temática em si, mas quem não engrenou na leitura, onde travou, o que você vê que são pontos que talvez não caibam no perfil do leitor? Eu acho que acompanhando, ao longo do mês, né, com a galera do piquenique, a gente vai acompanhando o que o pessoal tá achando, né? Isso muda muito ao longo da leitura. No começo eles estão achando uma coisa, no meio outra, no fim outra. Mas alguns comentários que eu ouvi é que é um livro sem ação. E, de fato, ele é. Não é um livro com muitas reviravoltas, com muitos plot twists. As grandes revelações estão nos acontecimentos do dia a dia. Como eu falei, é um livro que traz um cotidiano de uma família e tem muita coisa que acontece no entorno. Então, não vá esperando uma grande reviravolta, não vá achando que o fato, por exemplo, do Atticus defender um rapaz negro vai trazer toda uma reviravolta, porque não vai. A gente já começa sabendo o que vai acontecer, sabe? Legal. Você não tem grandes surpresas. Então, quem gosta de livro com muita reviravolta, muita ação, não vai curtir. E eu acho que hoje, fazendo um paralelo com hoje em dia, eu acho que quem acha que racismo é mimimi, quem acha que todas as vidas importam, também não vai curtir esse livro. Maravilhoso, eu acho que era isso mesmo. Então, você que está escutando, se você sentiu que você gosta de um livro com um pouco mais de ação, de repente, pelo menos agora você já sabe do que se trata, Só é para Todos. Não vai ficar perdido numa discussão sobre o assunto, mas pode buscar outras narrativas que tratem do mesmo tema, outros escritores. Mas se você está interessado no ponto de vista de uma criança, que me parece muito curioso para uma narrativa dessa, então, de repente, essa pode ser uma leitura que você vai engrenar bem. Queria agradecer a Thaís por ter topado vir aqui fazer essa resenhazinha super rápida com a gente pro Não Li. Thaís, tem uma mensagem final para a galera que quer ler esse livro? O que ela deveria focar, onde buscar mais informações? Ou como foi a discussão do piquenique? Não sei se você quer adicionar alguma coisa. Eu acho que esse livro é um clássico e ele tem motivo para isso, né? Ele é um livro... Clássicos geralmente são livros atemporais, você pode ler em qualquer época, ele vai se encaixar naquele momento, esse livro se encaixa muito, acho que especialmente nesse momento é um livro importante de ser lido. E eu acho que antes de ser um livro sobre a gente respeitar as pessoas negras, é um livro sobre a gente respeitar o diferente, né? Não adianta a gente dizer hoje em dia que todo mundo é igual, todos nós somos iguais. Não somos iguais, nós somos diferentes. Mas o que a gente precisa saber, o que a gente precisa aprender é respeitar as diferenças, né? A gente não pode colocar todo mundo numa mesma caixinha, porque a gente não é assim. Mas a gente precisa aprender a ter empatia, a ser tolerante, a respeitar. Então, eu acho que esse livro deixa muitos ensinamentos. Eu sou suspeita para falar, eu recomendo para todo mundo. Eu estou aberta a conversar sobre o livro, se alguém aí ler depois e quiser papear sobre ele, porque foi muito legal a discussão do piquenique, né? Ter outros pontos de vista. E tem um filme também desse livro. Então, se alguém quiser depois ter, uma experiência completa, pode ler e depois assistir o filme também. Perfeito.
Thaís, de novo, muito obrigada por ter participado aqui. E quem não acompanha, que de repente pode ser uma coisa interessante acompanhar o Piquenique Literário, aproveitar que agora ele está virtual por uma temporada, então se você está fora de São José dos Campos, também é uma oportunidade para participar. E agradecer você ter compartilhado com a gente a sua visão do livro. Eu que agradeço, Jaque, o convite. Estava nervosa, mas eu adorei o papo. Que bom, fico contente. Muito obrigada. Então, você que está ouvindo, se curtiu a narrativa, segue para fazer essa leitura do Sol é para Todos, da Harper Lee, um grande clássico. Se achou que não é a sua praia, não tem o menor problema. Você segue para outras narrativas, mas agora, pelo menos, você sabe o mínimo para discutir sobre o livro. É isso e até a próxima. O Sol é para Todos, da Harper Lee, custa cerca de R$30 na capa comum.